Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, é importante, nesse momento, nós apresentarmos aqui à Casa, como líder do governo, o significado do programa de investimento em logística lançado no dia de ontem pelo governo da presidenta Dilma, em parceria com o setor público, com o setor privado e com a sociedade brasileira em geral. Na verdade, a presidenta Dilma, ao lançar esse programa ontem, a exemplo do que fez na semana passada, quando lançou o Plano Safra Agrícola e Pecuário, da ordem de 187,7 bilhões de reais, ao lançarmos esse plano ontem e, no próximo dia 15, lançarmos o Plano Safra da Agricultura Familiar, é o início de uma jornada que tem como objetivo central a retomada do crescimento da economia brasileira. Nós sempre dissemos, quando estávamos discutindo as primeiras medidas do ajuste fiscal, que o ajuste não era o fim em si mesmo. O ajuste era o início de uma caminhada que tem como porto seguro a retomada do crescimento da economia brasileira. E ontem foi um momento alto daquilo que nós fizemos no Palácio do Planalto. A presidenta anunciou um programa de investimento que vai das concessões até o financiamento por parte do BNDES daqueles projetos relacionados com rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. O investimento para os próximos anos da ordem de quase 200 bilhões de reais. Alguém falou assim, mas para os próximos anos, tem investimento que só vai acontecer para o próximo governo. O papel do Estado e no governo da presidenta Dilma é planejar, é induzir, é organizar os investimentos e estabelecendo importantes mudanças naquilo que foi a primeira etapa do programa de concessões iniciado em 2012. O programa lançado ontem, além de enfrentar o problema da logística do país, tornar competitivo o setor produtivo, facilitar o escoamento da produção, porque, afinal de contas, o Brasil é um grande produtor de grãos e hoje é uma das grandes potências agrícolas do mundo. Nós precisamos de boas ferrovias, de grandes rodovias e de bons aeroportos. O que nós fizemos antes da Copa com Guarulhos, Aeroporto Internacional de Brasília, são experiências exitosas. Não há um aeroporto no Brasil que apresente tanta segurança e tanto conforto e eficiência como o Aeroporto Internacional aqui de Brasília, Juscelino Kubitschek. Pois bem, esse plano lançado, da ordem de 198,4 bilhões, tem como questão fundamental ampliar o investimento público e garantir, dar segurança para o setor privado para fazer os investimentos naquelas áreas que são estratégicas para o crescimento e para a retomada do crescimento da economia brasileira. Os recursos previstos aqui não é uma jogada de marketing, muito pelo contrário, é uma ação preparada que tem início, meio e fim. Os recursos, a maior parte deles, serão financiamento por parte do BNDES, com juros atrativos para que o setor produtivo possa investir naqueles projetos, naquelas áreas que são fundamentais para o crescimento do país. As áreas licitadas nas rodovias e os 4 aeroportos que vão ser feitas as concessões, o aeroporto de Fortaleza, de Porto Alegre, Florianópolis e Salvador, já há grandes perspectivas que os investimentos sejam realizados e as obras iniciadas e os leilões e tudo aquilo que precisa ser feito ainda iniciado em 2016.
É um programa, portanto, que aponta o caminho do crescimento. Até porque o governo está garantindo segurança jurídica, está estabelecendo as taxas de juros compatíveis com a necessidade de fortalecimento do setor produtivo, do setor privado do nosso país. Nós vamos incentivar as PPPs, também porque é um programa aprovado desde 2012 no governo do presidente Lula. São programas que visam, fundamentalmente, resolver os gargalos da infraestrutura logística do nosso país. Considero, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, que esse programa lançado ontem, o Programa de Investimento em Logística, é uma retomada importante daquilo que a presidenta sempre disse. Nós vamos, a partir do segundo semestre, vislumbrar uma perspectiva de crescimento da economia brasileira. As dificuldades do momento não interditam o objetivo central daquilo que para nós é decisivo para a retomada, que são os investimentos naqueles projetos estratégicos que vão garantir renda, geração de oportunidade e de emprego para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras. O programa lançado ontem integra, portanto, essa agenda que iniciou no Plano Safra, Agrícola e Pecuária, vai para ontem, como nós fizemos o Programa de Investimento em Logística. Dia 15, nós vamos ter o Plano Safra da Agricultura Familiar. Já já nós vamos ter também o lançamento do Minha Casa e Minha Vida 3. Até o final de junho, nós vamos lançar o Programa Nacional de Exportação. E com isso, construímos uma agenda positiva que não vai ficar resumido na polêmica, é ajuste ou não ajuste. Nós não concluímos a votação do PL da desoneração hoje, porque preferimos o caminho do diálogo, para que até terça ou quarta-feira nós pacifiquemos o plenário e acordemos um projeto que garante aquilo que é fundamental para a retomada do crescimento da economia brasileira, que é o equilíbrio das contas para permitir os investimentos que foram anunciados ontem pela presidenta Dilma. O Minha Casa e Minha Vida, esse programa, um dos mais avançados do Brasil nos últimos tempos, lá para o início do segundo semestre, nós lançaremos o Minha Casa e Minha Vida 3, que é um programa que deu certo, que está levando moradia barata para a pessoa que lá precisa no interior do nosso Brasil, com financiamento, evidentemente, para que aquele déficit habitacional que existia no Brasil seja superado nos próximos anos. Considero, portanto, senhor presidente, que esse programa logístico que foi lançado ontem, como disse a presidenta, é uma virada de página, é o esforço coletivo que nós estamos fazendo para retomar a economia brasileira. Esse é o esforço que fizemos e eu quero aqui dizer que foi muito importante a Câmara Federal ter votado as emendas do ajuste, a 664, a 665 e a 668, como será também o PL da desoneração. Essas medidas, elas integram um conjunto de iniciativas que tem como objetivo equilibrar para depois retomar o crescimento. Nós não vamos abdicar desse caminho iniciado desde janeiro. É um momento difícil, foi o momento do ajuste e agora é o momento da retomada do crescimento. E o programa lançado ontem, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é um caminho, é o início de uma virada de página, é o início de uma retomada para que tem como objetivo central o crescimento da economia brasileira. Estou seguro que esse caminho é o caminho apontado pelo governo da presidenta Dilma. É o caminho que nós estamos discutindo com a base do governo, dialogando com o Brasil, com a base aqui dentro, com os movimentos sociais, com as centrais sindicais. Outros desafios nós teremos, como as questões da Previdência. Há que se fazer uma reforma geral da Previdência e nós estamos discutindo isso no governo em função da decisão que a Câmara Federal tomou do fim do fator previdenciário. Portanto, senhor presidente, o que me cabe nesse momento é elogiar, é vislumbrar o caminho do crescimento e elogiar a base que tem ajudado o governo a superar essas dificuldades e a apontar o caminho do crescimento da economia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.